Um grupo de 41 deputados federais protocolou na Câmara um pedido de impeachment do presidente Lula, por insistir que o impeachment da ex-presidente Dilma foi um golpe. Num discurso na África, o presidente Lula repetiu a fake news e afirmou que era necessário discutir como reparar a Dilma pela destituição do cargo. Logo depois, o PT apresentou ao Congresso um projeto para anular o processo que foi conduzido em 2016 pelo Congresso, sob o comando do então presidente do STF, Ricardo Lewandowski. Tudo foi constitucional pelo que decidiu o STF à época, certo? Certo. No pedido de impeachment do Lula, os deputados de oposição apontam que o presidente mentiu sobre a absolvição de Dilma por uma recente decisão do TRF1. Abro aspas aqui. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região não inocentou a ex-presidente. Ao contrário, apenas declarou que, no caso concreto, não se tratava de improbidade administrativa, mas sim de responsabilidade, reafirmando a competência do Congresso Nacional para julgar os crimes de responsabilidade. Diante disso, os parlamentares argumentam que o Lula cometeu um crime de responsabilidade. Abro aspas aqui novamente. Ao veicular em site oficial da Presidência da República o discurso de que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe de Estado. O mencionado presidente atentou contra a probidade administrativa ao proceder de modo incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo que exerce em nome da sociedade brasileira como um todo. Fecho aspas aqui para o que escreveram aí esses deputados signatários desse pedido de impeachment, inclusive eles, o aqui de nossa região, o deputado federal, Sargento Faur. Vamos lá. Você está preparado, Kim? Tá pronto. Você Sempre. estava cabisbaixo, achei que você estava... Não, eu tava lendo. Diferente. Então Letrinha pequena. Vai lá. Kim, Rafael? Pois não sei se tá bem pautado, né, para pedir um pedido de impeachment do presidente Lula por conta dessas falas. Mas uma coisa precisa ser pontual. Se ele está descredibilizando o Congresso por ter feito um processo de impeachment, automaticamente ele está se impondo numa forma até meio antidemocrática. E aí o STF precisa, principalmente o Alexandre de Moraes, em 48 horas, pedir para que o Lula explique isso em depoimento. Né? Isso, pelo menos, é o que os precedentes dos últimos anos vêm assentando. Né? Então, nesse sentido aqui, a gente busca que o Supremo Tribunal Federal, a corte do nosso país, possa pedir para o Lula, né, comparecer ou fazer de onde ele estiver um depoimento para explicar melhor o que ele está falando que é golpe, o impeachment que aconteceu dentro do trâmite democrático do nosso país, dentro do Congresso Nacional, envolvendo os três poderes. Olha só, inclusive com a presidência, exatamente como você leu ali, o Lewandowski sendo presidente do processo todo do impeachment. Então veja, Câmara, Senado, STF. Opa, então alguma coisa está errada. Se ele está dizendo que teve golpe num período democrático, então realmente ele precisa se explicar e o STF está aí, né, para isso, né, para pedir em 48 horas. Ângelo Rigon? Eu gostaria muito que o Coronel Cid comentasse a respeito, que desde 2020, pelo que está vazando, eles vinham tramando o golpe. Então, para quem mentia 4 vezes ao dia, como o Bolsonaro, durante 4 anos, em vez de resolver o problema do diesel, da gasolina, não é nada. O PT sempre falou que foi golpe, inclusive contra pessoas do próprio PT que achavam que não tinha que tocar. Isso é decisão. Mas o presidente política. da República hoje fala isso, né? É a mesma coisa que caçar o Bolsonaro por causa de falar que a urna é violável. Não, ele mentia direto. Nem por isso ele foi caçado. Mas a cassação, quando acontece, ela é mais política que jurídica. Então, juridicamente, beleza, resolveram agora a questão dela, da pedalada, coisa que o próprio Bolsonaro fez e não pagou por isso. Por que será, hein? Porque tinha um centrão dentro do palácio. Mas é interessante lembrar, porque às vezes, eu sempre digo que o brasileiro tem memória curta. Mais de 1.550 pessoas, mais de 550 organizações apresentaram, no total, 153 pedidos de impeachment do senhor Jair Bolsonaro. 153 com motivos, baseados, 47 deles originais, com motivos. E simplesmente sentaram em cima, como a Pâmela diz, lá pessoal do Senado, Câmara, sentou em cima, não quis saber. Então, isso é, como diziam os bolsonaristas, simples narrativa. Pâmela? Eu tô aqui na dúvida se a pauta é a Dilma, a questão do impeachment, ou o Bolsonaro, né, que não tem nada a ver com a história, mas enfim. Sobre essa questão do Lula, primeiro que não é a primeira vez que ele diz isso. Salvo engano, ele disse já bem no começo do mandato,
fez o mesmo discurso no mesmo sentido no Uruguai, né? Inclusive, gerou ali um susto no pessoal, porque, de fato, todo o processo contra a ex-presidente, né, Dilma Rousseff, eu me nego a falar presidenta, porque eu tenho mais de 2 neurônios, porque tudo aquilo foi feito na mais absoluta legalidade, a não ser na parte final, quando o Lewandowski deu aquela picotada, né, no artigo constitucional ali, dizendo que ela poderia continuar ali com seus direitos políticos. Fora essa picotada, de resto, o processo correu na mais absoluta ordem. Então, esse pedido, né, é mais um protesto, né, que a gente sabe que dificilmente isso aí vai andar. Esse protesto aí da oposição sobre essas falas do Lula tá muito correto, porque se ele tá dizendo que houve golpe lá atrás, se ele tá querendo reescrever a história, o que ele tá dizendo? Que todos os órgãos envolvidos ali naquele processo não seguiram a ordem do Estado Democrático de Direito. E se ele está querendo reescrever isso, então ele está atentando contra este Estado. E aí, né, a gente pensa se o Alexandre de Moraes vai aparecer nesse imbróglio aí, vamos ver. Professor Jorge. Paulo, esse título aí dos comentários é fumaça para ocultar o verdadeiro fato desta sexta-feira. Qual é o grande fato desta sexta-feira? Essa quinta-feira. É quinta. É Bolsonaro depondo, então, lá na Polícia Federal. O grande debate do Brasil, nesse minuto, as manchetes estão Você está dizendo que o Paulo não fez a manchete certa? Justamente para isso. É para ver. Vai, Paulo. E, claro, aí o Ângelo colocou muito bem, 153 pedidos de impeachment do Bolsonaro. E tem um da Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, pelo qual o Bolsonaro se elegeu justamente logo após a saída do atual senador, à época ministro da Justiça, e a Joyce colocou muito bem. Olha, interferência na Polícia Federal e falsidade ideológica, que é parte do que hoje continua se investigando. Então, a pauta olha o que ocorre com Bolsonaro e as joias e saber se ele vai permanecer em silêncio ou não. Tanto é que os depoimentos estão marcados para um mesmo dia, a uma mesma hora. Ou seja, tem outra combinação de horários tem para poder sabermos o que Mas ocorreu. então, é interessante porque a discussão é centrada hoje tá na busca das verdades. Fugir da pauta, cara, o Celestino muito lúcido lá, ó. Seguir a pauta é só pra direita, é verdade isso aí. Celestino, se mete com os 18. Deixa eu falar. A gente é autônomo e mostra essa autonomia. Tem outra cortina de fumaça, professor, que é o Flávio Dino apagando as imagens do dia 8. E estão pedindo a prisão dele. É outra cortina de fumaça para encobrir também. Mas vamos lá. Fernando Tupan, quero te ouvir sobre o pedido de impeachment do Lula. 1 minuto. Paulo Caetano, eles têm direito, mas eu concordo que não vai dar absolutamente nada, apesar de ele merecer. Quem deveria... Veja só, a esquerda adora fake news, tá? Adora. Falam que o Bolsonaro ficou falando da urna e não falam do Flávio Dino. Onde está isso? A esquerda fala a mesma coisa que a direita fala a mesma coisa que a esquerda, e só o Bolsonaro dá fake news, e o Flávio Dino, que é da esquerda. O Flávio Dino também, se essa teoria vale para um, vale para outro. Os dois teriam que estar no mesmo lugar. O Flávio Dino tinha que ser retirado da política, o Supremo Tribunal Federal devia ter colocado, já chamado ele para se explicar e já deveriam ter cortado os direitos políticos. Isso é justiça e não existe justiça, infelizmente, porque um pode falar e o outro não pode. Então, que justiça é essa? Um pode falar mentira e o outro não pode. O Lula continua soltando os facões dele e acredite quem quiser. A Dilma deveria ter sido caçada, devia ter perdido os direitos políticos, assim como o Lula. Não deveria nem estar sentado na cadeira que está sentado hoje. Mas se está lá, vamos respeitar, apesar dos problemas que a gente sabe que teve. E olha, Paulo Caetano, o PT não tem coerência nenhuma. Você vai ver. O PT hoje, de Maringá,
não tem candidato para a prefeitura. Então vai trazer um rapaz do Solidariedade lá, Humberto Henrique, que já está praticamente acertado com a direção estadual aqui, com o Arilson Chiorato. Paulo Caetano. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todos, atenham seus comentários. Daniel, é sua vez de falar sobre o Nem pedido ele de falou. impeachment. Ô, Paulo, faz parte do jogo esses pedidos de impeachment, né? Tanto do Lula, do Bolsonaro. E acho que a outra pauta da Dilma também, o Lira e o Pacheco já foram claros que não vão pautar isso aí. Principalmente porque o Lira foi a favor do impeachment da Dilma e ele apenas citou que o processo ele não foi anulado. Ele não foi anulado, ele está, acho que, arquivado, quem pode explicar juridicamente. E não tem cabimento. A maioria dos deputados que estão lá, eles foram a favor do impeachment. Então, assim, é mais jogada política, mais pra mídia. Em cima mais da pra ficar- data do depoimento do Bolsonaro, né? Isso Esse faz foi o parte jogo das político. estratégias, é o jogo Isso, político. isso É o que é jogo Mas de quem que é o político. problema daí? De quem tem marcado Não tem a problema. data? Ou... Não tem problema. O que há é um jogo político. Não, e aí jogo- você vai E tentando faz narrativas parte. que Um grupo sobrepõem defende umas o seu às lado, outras. outro grupo defende o seu É, lado. é isso e que aí estamos. caminha. Só que esse pedido do PT ali para anular o impeachment da Dilma, isso aí é conversa furada, porque o Lira, tanto o Pacheco, que eles deveriam pautar, já deixaram claro que isso aí vai ficar na gaveta.